Quanto ganha um dono de mercadinho de 100 metros ou 200 metros quadrados? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo um pouco diferente, eu estou cansado, certo? Hoje foi dia de trabalho. Para quem não sabe, meu mercadinho tem 110 metros quadrados. No episódio anterior eu falei sobre mercadinho de 50 metros quadrados. Foi que eu falei uma média de quanto eu ganhava na época que eu tinha. O mercadinho tinha 50 metros quadrados, certo? Hoje com 100 metros quadrados. Mas conheço donos de mercadinho com 200 metros quadrados. Eu estudo muito sobre isso, é muito interessante essa questão do tamanho do ambiente, você poder faturar mais. É um mistério, mas isso é comprovado, certo? Porque quanto mais você aumenta o seu espaço, o seu ambiente, não sei se é a questão do conforto, certo? Você pode faturar mais. Exemplo disso é quando eu tinha 50 metros quadrados, falei no episódio anterior que eu estava perto de atingir meus primeiros 100 mil reais em vendas mensais, certo? Falei também sobre lucro, qualquer coisa você vai lá no vídeo anterior, que eu falei sobre a questão do lucro, de quanto ganha realmente, certo? E passei para 110 metros quadrados, daí o faturamento aumentou exponencialmente. Isso é um mistério, mas aumenta. Eu não investi um centavo de mercadoria, porque eu já estava com estoque, com o depósito cheio. Eu estava com o SKU abarrotado, meu mercadinho com 50 metros quadrados, não cabia mais nada, estava tudo apertadinho. Eu me vendo na obrigação de ter que ampliar, né? Aí de repente está o espaço de 110 metros quadrados pronto, com as gôndolas novas, tudo certinho. Vamos espalhar a mercadoria. Eu só fiz espalhar a mercadoria dentro do mercado, só isso que eu fiz, certo? Espalhar a mercadoria dentro do mercado, e no primeiro mês já aumentou 40% do meu faturamento, certo? Foi muito rápido esse aumento, porque só pelo fato do espaço, né? Só pelo fato do espaço, ter mais espaço, não sei se é a questão do conforto, mas eu sei que rapidamente meu faturamento cresceu muito. Se eu tivesse com 50 metros quadrados, meu faturamento ia subir? Sim. Tem até um comentário no vídeo anterior que uma pessoa tem um mercadinho de 50 metros quadrados, 52 até ele citou, e ele fatura 130 mil mensal, certo? Ele tem um faturamento bruto de 130 mil mensal. Eu acredito, certo? Porque eu parei perto dos 100 e eu só tinha 6 meses de inaugurado, certo? Ou seja, se eu tivesse continuado, provavelmente eu teria atingido 110, 120, 130, não sei quanto eu atingiria, que eu não continuei, certo? Porém, ia ser um processo lento, gradativo, certo? E no entanto, pelo fato de eu abrir a segunda porta, o faturamento aumentou muito rápido, certo? Aumentou muito rápido, mais do que o normal, mas isso eu já estava sabendo, porque eu vim estudando sobre isso, eu sabia que ia aumentar rápido. E aí, pronto, aí eu fui inserindo mais SKUs, eu fui organizando melhor, eu fui colocando mais mercadorias. Aí foi uma coisa bem rápida, além do normal, esse aumento, justamente por causa do ambiente, né? Incrível, mas se você tem um ambiente maior e se você tiver, logicamente, bem surtido, com um mix bem variado, completo, né? De acordo com a sua região, lógico, né? Apesar de que muitas coisas, isso é meio que padrão, né? O Brasil todo, a questão do café, a questão do arroz, a questão do feijão, o Brasil todo consome, né? Mas o que eu quero dizer é que a pessoa o cliente tem que entrar no seu mercadinho e tem que encontrar tudo que ela procura, ou quase tudo, certo? Se ela procura quase tudo e encontra, tanto ela vai querer comprar para você tudo que ela precisa, né? Ela vai virar seu cliente para comprar, para passar um mês, né? Fazer uma compra grande para passar um mês sem precisar voltar no mercado. Lógico que sempre tem uma coisa que falta e ela volta para repor, isso aí é geral. Mas se ela puder comprar tudo, dizer assim, não falta nada, vou comprar tudo naquele mercadinho, aí sim ela compra, porque ela se sente bem servida, né, por achar tudo, e logicamente ela vai voltar mais vezes no seu mercadinho e se tornar uma cliente sua mensal, como eu falo, né? Cliente que compra para mês, mas não é fiado não, pelo amor de Deus, não vendam fiado, certo? Fiado é problema, principalmente em mercadinho. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre fiado. Então, pessoal, aí o que acontece, né? Os mercados maiores,
100 metros, 150 metros, 200 metros, até 299 metros, para quem não sabe, é mercadinho, certo? Você conseguir ter uma média de 20 a 40 SKUs por metro quadrado, que é a unidade única de estoque, certo? SKUs, digamos assim, um mix. Se você tiver um molho de tomate de 200 gramas, outro de 400, outro de 800 gramas, significa que você tem 3 SKUs. Se mudar o sabor, é mais SKUs. Então, se você tiver essa variedade de 20 a 40, no meu caso aqui eu tenho mais de 40 por metro quadrado, com 100 metros quadrados eu tenho mais de 4.000 SKUs, para vocês verem como é que é. Isso me dá um faturamento bem acima da média. Então, se você pensa em botar um mercadinho grande, saiba que você poderá atingir mais de R$ 2.500 por metro quadrado se você tiver muitos SKUs, certo? Se você tiver nessa média de no mínimo 20. Eu acredito que para ser melhor tem que estar na média de 30 a 40, como é o meu caso aqui, certo? Aí você vai vender muito mais. Lógico que tem que tomar cuidado com a curva C, que são os produtos que vendem menos. Eu tomo prejuízo, o produto vence, mas eu tenho que estar sempre de olho nessa curva C, que são os menos vendidos, que é para a gente ir fazendo promoção, a gente, né, substituindo. Eu só sei que eu tenho 40 por metro quadrado. Isso me dá um faturamento bem acima da média. Mas você que tem um de 150, 200, quer botar um mercadinho de 150, 200, é possível você atingir mais de R$ 2.500 por metro quadrado, certo? É sim, até mais do que isso. Vai depender de toda a sua estratégia, vai depender do que você tem, né? Que eu não, digamos assim, eu não sou dos melhores. Por quê? Porque eu não tenho padaria, eu não tenho açougue de carne fresca. Então, se você tem um mercadinho completo de tudo, né? Que no meu caso aqui eu não consigo pão congelado, né? Eu teria que botar uma estrutura de padaria que é mais trabalhoso, se eu quisesse ter padaria. Então, se eu tivesse tudo completo, poderia sim ter um faturamento até melhor do que o meu hoje, certo? Apesar do meu faturamento eu estou satisfeito, mas pode sim ter um faturamento até melhor. O importante é que você saiba que tranquilo, tranquilo, você pode atingir 2.500 por metro quadrado. Porém, chegar a mais do que isso é possível. 2.500, 3.500, sei lá, se você estiver num ponto lógico bom. E o ponto é fundamental, certo? Quanto melhor o ponto, quanto mais movimentado, certo? E quanto mais você usar as estratégias certas de ter preço, não vai adiantar você estar no ponto bom e vender tudo caro e as pessoas não entrarem no seu mercado e for para o vizinho, certo? Ou for para o outro, porque você vende caro. Então, tudo isso tem que ter estratégia de preço, de tudo, de mix bem variado, de atendimento. Tem vídeos aqui que eu falo sobre isso. Então, se você tiver tudo, você poderá atingir sim nessa média de mais de 2.500 por metro quadrado, certo? Agora, você vai perguntar, mas quanto é que eu ganho? Quanto é que você vai ganhar? Não pense em grandes porcentagens, certo? Como diz o expert Leandro Rosadas, é de 3 a 7% o líquido que fica para você, certo? É de 3 a 7%. Quanto maior, mais despesa, mais perdas e avarias, certo? Por isso que eu até fiz um balanço, né? Eu fiz inventário de toda a minha mercadoria, do meu mercadinho, porque graças a Deus, como eu cresci muito, o meu estoque ficou grande e isso ficou mais difícil de controlar. Então eu tenho que fazer mais inventários, eu tenho que fazer mais apanhado das perdas e avarias para poder ver quanto realmente eu estou ganhando. Isso não é fácil, porque se você vacilar, mercadoria vence. Se você vacilar, mercadoria estraga, né? Se você não armazenar bem armazenado, certo? Isso tudo é uma questão de organização. Então, quanto mais organizado você tiver, lógico que seu lucro irá aumentar, sua porcentagem de 3 a 4%. E se você tiver desorganizado, pode até diminuir de 3%, 2%, porque não é fácil você se organizar no mercado grande se você não tiver as estratégias certas. Então você tem que tomar muito cuidado, certo? Principalmente com as perdas, desvios de mercadoria, é muito perigoso, certo? Por isso que eu tenho câmeras, meu mercadinho aqui tem 16 câmeras, por isso que a gente tem que estar atento a tudo, porque
como tem um giro, né, alto, é perigoso, porque é um giro praticamente, digamos assim, é um giro praticamente que não é seu, é do seu fornecedor, né? E se você vacilar, como o seu lucro é pequeno e seu giro é grande, aí se você vacilar, quando você vai ver, você está perdendo, está saindo mercadoria por onde você não está sabendo, certo? E quando vai ver, não está tendo o lucro que você almeja, que você está tendo um faturamento, porém o seu lucro não está sendo compatível com essa média de 3 a 7%. Se você perguntar, mas eu quero ganhar 10 livres, você não vai conseguir. Porque para você ganhar 10 livres, você vai ter que botar uma margem muito alta, certo? E aí, para você ganhar 10 livres no mercado grande, pequeno, tudo bem, como eu falei no vídeo anterior. No pequeno você consegue, se tiver dentro de família, trabalhando, você consegue aí 10%, às vezes até mais, certo? Porém, quando você começa a botar funcionários, 13º, férias, isso derruba o seu lucro líquido, certo? Isso é natural, né? Porém, a grande vantagem, certo, desse ramo alimentício, que você pode sonhar em vender muito, certo? Você pode sonhar em crescer muito. Você vê provavelmente aí na sua cidade, você vê as histórias de mercadinhos que começaram pequeno e cresceram, porque tem um potencial muito grande de crescimento pelo simples fato de todo mundo na sua cidade precisar de um mercado, certo? Todo mundo na sua cidade precisa de bens de consumo, que é o sabonete para tomar banho todo dia, que é o café para tomar um cafezinho todo dia, que é o sabão em pó para lavar as roupas todo dia. Quem é que veste roupa suja? Ninguém. Então, esses bens de consumo, isso tem um potencial imenso. E quanto mais a população mundial cresce, mais bens de consumo precisa, e mais mercadinhos precisa. Por isso que vocês veem, pessoal, nas cidades, eu me lembro que há o quê? 20, 30 anos atrás existiam bem poucos mercados, porque a população também era pequena. Então a população está crescendo muito mais. Então quanto mais a população cresce, mais necessita de mercadinhos. Por isso que vocês veem crescer a quantidade de mercadinhos geral, né? Não só na sua cidade, não, na minha cidade, isso é geral, esse crescimento de mercadinhos. E todo mundo vende, observe que todo mundo vende. Por quê? Porque é muita gente precisando se alimentar e nós trabalhamos no ramo alimentício, certo? Então, por isso, quanto mais complexo você tiver, a questão da carne, que é alimento também, a questão do pão, que todo mundo come pão todo dia, mais você vai conseguir um faturamento maior e, logicamente, o seu lucro também vai aumentar, digamos assim, proporcional. Não vai aumentar na porcentagem. A porcentagem esqueça. A porcentagem você tem que trabalhar para enxugar, para ver se você consegue chegar aos 7%, que não é fácil, certo? É 5, é a média aí mais básica, entendeu? Então, digamos, se você vende 500 mil, se você calcular 5% de 500 mil, que é fácil de calcular, vai ser 25 mil, né? Calculei aqui de cabeça 25 mil, certo? Porém, é aquele ditado, você tem que estar com estoque muito enxuto para chegar a esses 5%, porque mercadorias vencem. Então, se você não tomar cuidado com essa questão de pegar a mercadoria, a quantidade que você realmente vai vender naquele prazo, por isso que estoque você tem que saber fazer. Eu nem aconselho fazer estoque, né? Principalmente nós que somos pequenos, não temos capital de giro, não fazer estoque. Certo, se você consegue uma promoção boa, você sabe que não vai baixar, que não é o nosso caso nesse momento agora de 2022, final de 2022, estamos com a deflação, certo? E essa deflação faz com que, se você estocar, você tome prejuízo. Então tome muito cuidado com a deflação. Agora, numa outra época, lógico, se não tiver em deflação, como estamos agora em 2022, você comprar um estoque bom de mercadoria, achar um preço bom, a promoção, lógico que você ganha dinheiro. Principalmente a mercadoria da curva A. O que é a curva A, para quem não sabe? Curva A, para vocês terem uma noção, 100 produtos aqui, desses 4.000 SKUs que eu falei para você, 100 produtos equivale a 50% do meu faturamento global. Só para vocês terem uma noção. Então, existe 100 produtos, certo? Que ele impulsiona o meu faturamento, que são os da curva A. Aí você pergunta, quais são esses produtos? Cada mercadinho tem sua curva A, certo? Eu tenho um aluno
que tem a curva A dele, o primeiro lugar, eu nem vendo aqui para vocês terem uma base, certo? Ele não minto. O primeiro lugar da curva A dele eu vendo, mas não faz parte da minha curva A. Eu não consigo vender muito desse produto. Então esses 100 produtos, eles são responsáveis por 50% do meu faturamento. São os produtos que eu tenho que estar mais atento à questão de avaria, como por exemplo açúcar. Logicamente açúcar faz parte da curva A de todo mundo, certo? Então, só que açúcar, se você não tomar cuidado, tem as avarias, né? Que ele estoura. Você tem que tomar muito cuidado com essas coisas para você conseguir enxugar o seu lucro líquido e dizer assim, não, eu estou tendo 5%, né? Eu estou vendendo X e estou conseguindo meus 5% livre. Então levanta as mãos para o céu. A grande vantagem, eu repito, mas é pouco. É um pouco, mas é um pouco que você consegue clientes para comprar 20 anos na sua mão. Essa é a grande diferença de qualquer outro comércio. Porque bens de consumo você consome todo dia. Vou dar um exemplo aqui, um comércio de pneus, né? Pneu de carro. Se o cara não tiver um carro, ele nunca vai ser o seu cliente, né? E se o cara não tiver carro, ele vai ser o cliente do seu mercadinho, porque ele vai precisar comer. Ele não vai precisar comprar pneu. E assim, loja de moto, é a mesma coisa. Se o cara não tiver uma moto, o cara não vai ser o cliente. Farmácia, se o cliente não tiver doente, ele não vai ser o seu cliente. Então, pela aí você tira que o potencial de faturamento que tem um mercadinho, né? Porque 100% dos clientes pode se tornar o seu cliente. Quem sabe, se você souber cativar, passar 20 anos comprando na sua mão ou mais, certo? Então você consegue um faturamento garantido, um faturamento que você vai ter aquela constância, aquela fidelidade. Todo mês o cliente está sendo obrigado a comprar na sua mão, porque ela depende daquele alimento para sobreviver, depende daquele sabão para não usar roupa suja, como eu falei, e depende do creme dental para escovar os dentes. Isso aí é uma coisa que natural. Por isso que mercadinho tem esse grande potencial, certo? Porque o leque de cliente é gigantesco se você souber aproveitar, se você souber cativar cada cliente, tá bom? Então, só para resumir, quanto ganha, que foi o tema fundamental, é nessa média de 3 a 7%, certo? Atire embaixo, atire nos 3%, quanto mais você faturar, atire embaixo, até você conseguir ter um bom sistema, enxugar todo o seu estoque. Não é fácil você conseguir os 5%, porque em mercadinho a organização, o inventário, o balanço tem que estar acima de tudo para que você consiga enxugar ao máximo e chegar a uma margem líquida final, a um salário, digamos assim, final melhor. Quanto melhor organizado você tiver, mais você vai conseguir um bom salário mensal no seu mercadinho, tá bem? Esse foi mais um vídeo para ajudar você que pensa o sonho em colocar um mercadinho, certo? Foi mais um vídeo aqui do canal, episódio 2. Quem não assistiu o episódio 1 para mercadinhos pequenos, quando eu tinha 52 metros quadrados, eu fiz outro vídeo. Vai lá e assista o outro vídeo que eu fiz do episódio 1, certo? E breve vem muito mais vídeos aí para te ajudar a você a montar o seu mercadinho de sucesso. O próximo vídeo, inclusive, provavelmente será quanto gasta montar um mercadinho hoje. Esse foi o tema do vídeo mais recordista de visualização aqui no canal. Tem mais de 500 mil de visualização. Só que esse vídeo ele ficou obsoleto porque as mercadorias aumentaram, as gôndolas aumentaram, as coisas aumentaram demais. Então eu estou planejando fazer um vídeo novo, certo? Calculando ao pé da letra, atualizando os preços da mercadoria para você ter uma noção de quanto você vai gastar, certo? Aguarde que esse vídeo vai vir sim aqui no canal o mais breve possível, tá bem? Tchau e fiquem com Deus.